Boa noite a todos e a todas e a todos. É um prazer imenso estar participando dessa atividade, da nossa aula magna, juntamente com o professor José Hinaldo, a quem eu agradeço imensamente, né? Um prazer receber um colega da UNB, né? No futuro, espero, bem mais próximo, a gente espera recebê-lo presencialmente na nossa instituição, isso será um prazer, mas desde já a gente agradece imensamente a sua disponibilidade. Daqui a pouco o professor Petrúcio fará uma apresentação mais formal do perfil do seu currículo, tá, professor? Mas a gente lhe agradece e lhe recebe, mesmo que remotamente, de braços abertos para a Universidade Federal do Piauí. Cumprimentando aqui o nosso anfitrião, eu passo também a cumprimentar todos os docentes e discentes do programa de pós-graduação em História do Brasil, da Universidade Federal do Piauí. Cumprimento aqui o professor Pedro Vilarinho Castelo Branco, né, que eu gostaria de fazer um registro. Nós estamos ainda fazendo a transição da coordenação do programa. Estou assumindo agora, sucedendo o professor Pedro Vilarinho, do qual continuará também como vice-coordenador, né, mas anteriormente estava o professor Pedro, o professor Frederico Ozanam na coordenação, então é um desafio muito grande assumir a coordenação do programa e a gente espera que nós possamos manter esse ritmo de trabalho, esse ritmo de atividade, como a gestão anterior vinha mantendo, né? Gostaria de cumprimentar aqui os demais professores do programa, né, representado nesse ato pela professora Josiane Zincleara, que se faz presente aqui na nossa sala, o professor Pedro Pio, e eu estendo, dessa forma, os meus cumprimentos aos demais professores e também àqueles que estão acompanhando a essa atividade. Também gostaria de cumprimentar aqui os discentes, né, os discentes representantes dos alunos no colegiado, a Maria Clara, representante dos alunos do mestrado, e a Ana Caroline, representando os alunos do doutorado, a quem também eu estendo os meus cumprimentos aos demais alunos nesses dois. Gostaria de agradecer imensamente aqui os monitores João Fábio da Silva Júnior e Juliane de Moura Gonçalves, ambos graduandos da Universidade Federal do Piauí, do Campus Senador Ovidio Nunes de Barros, né? Também membros dos grupos de pesquisa História e Cultura Religiosa, Culturas Religiosas, e membro do Laboratório de História Antiga e Medieval, né? Bolsista do projeto de extensão Educação Museal e Ensino de História, do Museu Osildo Albano, ambos orientandos do professor Petrúcio, né? Deixo aqui o meu registro de agradecimento, uma atividade dessa nós não realizamos sem a presença, sem a ajuda dos alunos, né? Então fica aqui o nosso registro. Também gostaria de cumprimentar o público que está acompanhando, né? Então, se faz presente, o convite foi encaminhado para os alunos da Universidade Federal do Piauí, mas também os alunos das demais atividades, seja ela pública, privada, inclusive os alunos da graduação, nós cumprimentamos a todos vocês. Faço aqui também estendo nossos cumprimentos especial também ao professor doutor José Petrúcio de Farias Júnior, né, que foi quem fez toda a articulação para essa atividade de hoje. O professor Petrúcio, ele é o professor que vai coordenar as atividades dessa noite. O professor Petrúcio, ele é licenciado e bacharel em História pela Universidade Estadual Paulista, de onde também fez mestrado e doutorado pela mesma instituição. É professor do curso de História da Universidade Federal do Piauí, do Campus Senador Ovidio Nunes de Barros, né? Também é membro permanente do programa de pós-graduação em História do Brasil, da mesma instituição, né? O professor Petrúcio, ele lidera os seguintes grupos de pesquisa: Laboratório de História Antiga e Medieval, o LABAN, da UFP, História e Culturas Religiosas, da UFP, é membro dos seguintes grupos de pesquisa fora dessa instituição: Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de História e Geografia da UFP, História, Antropologia e Ensino de História em Fronteira da UNIFAP,
Laboratório de História das Experiências Religiosas da UFRJ e grupos de estudos em religiosidades, em residualidade antigo-medieval da UVA, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e é coordenador do projeto de extensão no âmbito do PIBEX, intitulado Educação Patrimonial e Ensino de História. O professor Petrus tem livros, capítulos e artigos publicados, né? Então, eu espero que, com esses cumprimentos, né, fique aberta aí essa atividade, declarada aberta essa atividade, e eu, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Petrus para que possa conduzir essa atividade e também fazer a apresentação do nosso ilustre, né, nosso amigo, professor José Hinaldo Chaves. Professor Petrus, a palavra é sua. E mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço, Gleison, pela amável apresentação. Coube a mim, com muita alegria e honra, apresentar um profissional que eu respeito e admiro há anos. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na Universidade Federal do Amapá, lá pelos idos de 2014, né? 2013, 2014, já há algum tempo. E fico muito feliz em ver a trajetória, né, do professor José Hinaldo Chaves Júnior, que atualmente é docente junto ao Departamento de História da Universidade de Brasília e orientador permanente do programa de pós-graduação em História dessa instituição. É também pesquisador do Núcleo de Estudos Amazônicos, CEAM, NEAS-CEAM, e do Laboratório de História Social da UNB. Também é pesquisador do grupo de pesquisa Vilas Indígenas Pombalinas, cadastrado no CNPq. O professor Hinaldo notabilizou-se por seus estudos acerca das capitanias de Paraíba e Pernambuco no século XVIII, no âmbito da pós-graduação. Ele fez mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense, em História, né? O mestrado em História teve a dissertação intitulada As duras cadeias de um governo subordinado. História, elites e governabilidade na capitania da Paraíba, 1755-1799. E o doutorado em História pela mesma instituição, com tese intitulada As capitanias de Pernambuco e a construção dos territórios e das jurisdições na América Portuguesa, século XVIII. É importante destacar que o professor Hinaldo lecionou na Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará e na Universidade Federal do Amapá, onde, como eu disse, tive a honra, né, de trabalhar. Atua na área de História, com ênfase em História do Brasil, principalmente nos temas História, Espaço e Região, História e Direitos Indígenas, Capitanias do Norte, Amazônia Colonial e História dos Rios. E é no interior desses eixos temáticos que possui uma vasta publicação. Eu destaco os 3 últimos livros mais recentes, As Capitanias de Pernambuco, Política e Administração na América Portuguesa, séculos 17 e 18, e As Duras Cadeias de um Governo Subordinado, Poder e Sociedade na Paraíba Colonial. Além de uma obra muito recente, publicada pela editora Contexto, neste ano, 2022, organizada pelo professor, cujo título é Várias Faces da Independência do Brasil. E hoje temos a oportunidade não só de ouvi-lo, mas também de dialogar com o pesquisador a partir das nossas perspectivas. E em nome do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil, da Universidade Federal do Piauí, manifesto a alegria, professor Hinaldo, em recebê-lo, né, para ministrar a conferência intitulada Indígenas e Colonizadores no Sertão de Tocantins, Interação Socioambiental e Territorialização nas Fronteiras da América Lusa, século XVIII, século XIX. Mais uma vez, grato por sua presença e disponibilidade. Professor Petrúcio, professor Francisco,
colegas da Universidade Federal do Piauí, alunos, eu estou muito satisfeito e muito feliz por estar aqui. Eu tenho uma amizade de longa data com o professor Petrúcio, com quem dividi um espaço de trabalho muito rico, uma experiência pessoal também muito rica. Então, estar aqui a convite do professor Petrúcio é uma honra em particular e eu agradeço a ele por isso. E agradeço também, na pessoa do coordenador do programa de pós-graduação em História do Brasil, da Universidade Federal do Piauí, professor doutor Francisco Gleison Monteiro, a Universidade Federal do Piauí. Eu nunca tive a oportunidade de falar para a Universidade Federal do Piauí, essa é a primeira vez, e eu me sinto particularmente honrado com esse convite por voltar a poder conversar com colegas do Nordeste, de uma universidade nordestina. Então, isso para mim é uma satisfação muito grande. Eu peço desculpas a vocês pela minha voz rouca, eu estou saindo de uma gripe, não sei se a notícia chegou por aí, mas Brasília está debaixo de fogo. Não só o fogo político, mas fogaréu mesmo. E aí a fumaça desestruturou minha voz nos últimos dias. Mas, de todo modo, acredito que a gente tem muito que conversar a partir da fala que vou proferir, como já colocado pelo professor Petrúcio, eu estou à disposição para realizar essa interlocução após uma apresentação inicial. Em 1º de setembro de 1799, numa manhã de domingo, uma expedição deixou a cidade de Belém do Grão-Pará em direção à Vila Boa de Goiás. Subindo os rios irmãos Tocantins e Araguaia, ela cortou a fronteira entre os estados do Grão-Pará e Maranhão e do Brasil, em um trajeto de cerca de 2.000 quilômetros, percorridos a remo e montaria por entre matos, corredeiras, campos cerrados, quando enfim alcançou o porto de Santa Rita, no Araguaia goiano, em 18 de fevereiro de 1800. A comitiva, formada por cerca de 216 pessoas, dentre clérigo, índios, remeiros, soldados práticos, intérpretes, muitas canoas, mantimentos e utensílios, conduzia o novo governador da capitania de Goiás, o capitão-general Dom Manuel de Menezes. Os quase 5 meses de penosa viagem, que renderam muitas baixas humanas, cansaço e perdas materiais à tropa, foram percorridos entre o fim da estação seca e início da chuvosa na Amazônia, sendo registrados em um diário atualmente depositado na coleção Linhares da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Visto em interação crítica com outras fontes históricas do período, este típico relato de viagem do reformismo ilustrado, que combinava a curiosidade científica da época, o desejo pelos préstimos da economia das mercês e o atendimento aos planos da coroa para integrar os sertões ao império, pode refinar nossa compreensão acerca do modo português de conquistar e dominar os territórios ultramarinos. Neste tocante, ressalte-se o progressivo desejo de conhecer as bacias hidrográficas da América Lusa, em uma conjuntura de intensa animosidade entre as potências europeias, na qual figuraram o conflito anglo-inglês e a Revolução Americana, eventos que respigaram graves consequências sobre as agendas diplomático-coloniais das monarquias ibéricas. Por conseguinte, ao longo do século XVIII, dinâmicas hidrossociais nativas, humanas e não humanas, e as mutantes condições geomorfológicas e climáticas do Tocantins-Araguaia mostraram-se elas próprias sujeitos ativos de uma história que não foi somente a mera marcha incontornável de ocidentalização dos rios, ou, ao seu contrário, o reflexo último do fracasso português no errático e impenetrável sertão tocantino. A narrativa guardada pelo diário de Dom José Manuel de Menezes exige atualmente uma compreensão historiográfica que considere as interações socioambientais e o contato, superando, portanto, antinomias
como as que sugerem uma oposição irreconciliável entre cultura e natureza, civilização e barbárie, cidade e sertão. Nosso intento será analisar aquilo que Sérgio Buarque de Holanda, de forma bastante pioneira, chamou de o valor dos rios, percebendo-os na qualidade de produtos e produtores de relações de poder e identidade em sociedades de fronteira, destacando sua porosidade como zona de contato entre biomas e culturas. Investigando dois rios traspassados pela virtual e imprecisa fronteira entre os dois estados portugueses da América do Sul, o estado do Brasil e o estado do Grão-Pará e Maranhão, pelo menos até 1772, adotaremos a bacia hidrográfica como categoria de análise no sentido proposto por Stefânia Gallini e Diogo de Carvalho Cabral, sem olvidar que não se trata de qualquer recurso a desgastados determinismos, mas sim de recuperar a historicidade das relações entre sociedades humanas e ambientes fluviais em uma época na qual o domínio português era, quando muito, precário e os cotidianos socioambientais exigiam adaptações variadas para a sobrevivência não somente dos projetos e das ideias, mas das próprias pessoas. Com efeito, ao escolher o chamado Caminho do Pará, pelo Tocantins-Araguaia, é um fato que Dom José Manuel de Menezes inovou perante seus antecessores, que costumavam chegar à capitania de Goiás pelo porto do Rio de Janeiro, seguindo o chamado Caminho de São Paulo. Por que isso aconteceu? Por que essa novidade no caminho do governador? Fazer uma história ambiental à escala dos rios pressupõe explicar as relações que as populações humanas mantêm com outras populações não humanas e com as características físico-naturais dos cursos d'água. Impõe-se, assim, analisar diacronicamente os conflitos associados aos rios, incorporando fatores sociais, políticos, econômicos e culturais, sem perder de vista a evidente agência das dinâmicas hidrossociais. Quer dizer, por um lado, trata-se de observar a materialidade da água e sua incidência sobre as sociedades, mas, por outro, perceber o conteúdo e a relevância dos sentidos da construção e coprodução das naturezas e como estas ensejam relações de poder e efeitos antrópicos próprios às concorrências pela gestão dos recursos hídricos. Quanto ao Tocantins, Rio Grande, com seus cerca de 2.400 quilômetros de extensão, desde o Planalto Central, passando pela região do Bico do Papagaio, onde recebe as águas do Araguaia, até sua foz amazônica, sua marca, segundo Leandro Tocantins, foi mesmo a variedade geomorfológica e hidrológica de suas biotas e da vida social. Rio multiforme, discordado por cachoeiras, contestado por pedrais, ele suscitou diferentes impressões desde que o padre Antônio Vieira, no século XVII, gravou as primeiras letras lusas a respeito de uma extinta nação indígena que o batizara Rio dos Tocantins. Para os portugueses, o Tocantins e o Araguaia, bem como os seus tributários, tributários menores, como o Sono, o Paranã, o Crixás, o Rio das Pedras, o Rio das Almas, foram inicialmente rios de ouro e de esmeralda. Sobre eles pesava o imaginário de uma riqueza bárbara, encravada em suas areias e aluviões e no alto de suas serras. É isso o que dá conta a derrota do Tocantins, relato de viagem de 1734, que descreverá o caminho percorrido por dois aventureiros desde o arraial de Santo Antônio do Campo, no Rio das Almas, descendo até Belém do Grão-Pará. Em 1734, a bacia tocantina já era devassada pelos europeus e as minas de Goiás, subordinadas à capitania de São Paulo, mobilizavam os sonhos pelo Eldorado, quando os viajantes, aos 14 dias de penoso trajeto, arrancharam a margem esquerda de uma Itaipava, defronte de um morro muito íngreme, que nomearam Pico. Iniciaram uma pequena escavação e encontraram indícios de ouro. Para sua frustração, após uma noite de descanso, cito o documento, amanheceu no seguinte dia o rio com 8 palmos de altura d'água, cobrindo todo o serviço que tínhamos dado início.
Naquele momento, se a água levar ao ambicionado oásis, as faisqueiras, as roças, as choupanas avistadas demonstravam ser aquele um rio percorrido por diferentes sujeitos. Notícia que já chegara em Lisboa desde o alvorecer do século XVIII, quando o reinado de Dom João V dobrou-se ao ouro do Brasil. Em provisão de julho de 1719, destinada a Bernardo Pereira de Berredo, governador e capitão-general do Maranhão, Dom João V expressou a grande expectativa sobre os descobrimentos do rio Tocantins, cuja fama de muitos haveres que poderiam resultar em interesse da Real Fazenda já tornava muito recomendado o seu conhecimento, embora assegurado como missão secretíssima apenas a pessoas de toda a confiança, como expressamente ressaltou o rei. No regimento passado ao comandante Diogo Pinto de Gaia, abre aspas, a propagação do rebanho católico, como também o aumento desta monarquia, fecha aspas, aparecem como duas faces de uma mesma intenção, aportuguesar o rio através da cruz e da espada. Entretanto, a resposta vinda do Pará fora de um flagrante insucesso na missão organizada pelo governador Pereira de Berredo e capitaneada por Pinto de Gaia, que resolveram mandar uma tropa ao descobrimento do rio Tocantins e Araguaia, movido da notícia de que naqueles rios havia minas e muitos haveres. Seguindo pelo Araguaia, chegou à altura de 13 graus ao sul e, não achando nele mais do que gentil bravo e terras incultas, resolveu entrar no Tocantins. Porém, cansados da longa marcha, os soldados desertaram e os índios aliados fugiram, deixando a parte da missão ao relento. Alguns anos mais tarde, já no governo do proativo João da Maia da Gama, outra provisão de Dom João V ordenava o envio à corte dos caixotes de pedras preciosas supostamente recolhidas junto às obscuras fronteiras com os domínios franceses, holandeses e castelhanos, no Oiapoque, no Tapajós e, cito novamente a fonte, nas serras de Araguaia e Tocantins. Fecha aspas. O que assinala o indisfaçável e continuado envolvimento de Lisboa com investidas sobre espaços de litígio interimperial. Neste primeiro momento, além de garantir o sigilo das incursões, a política de segredo da coroa portuguesa tentou cerrar as portas dos rios do centro-norte para desautorizados estrangeiros e também contrabandistas locais. Em 1793, quando as minas de Goiás ainda eram governadas pela capitania de São Paulo, o capitão-general Dom Luís de Mascarenhas deu conta do cumprimento das determinações régias de 1737, que haviam proibido comunicação por terra ou rios navegáveis com o Pará. Doravante, por volta de 1741, o mesmo Luís de Mascarenhas, em carta ao conde de Bobadela e governador das Minas, Gomes Freire de Andrade, externou as dificuldades enfrentadas no combate às agitações dos potentados mineradores do norte tocantino, como Natividade, São Félix, Remédio e Terras Novas, a despeito dos rigorosos castigos aplicados àqueles que tomavam o caminho do Pará e do Maranhão para descaminhar o ouro, cometer crimes e praticar diabruras, segundo o documento, opostas à nossa fé católica. Cito e fecho aspas. Na verdade, Mascarenhas duvidava da eficácia da vedação das comunicações como estratégia de gestão fluvial, apontando os prejuízos porventura colhidos, como no governo espiritual, já que o acesso por Belém do Pará poderia facilitar a chegada dos religiosos naqueles sertões. Combinada com o preposto fechamento das fronteiras com o Grão-Pará e Maranhão, a resposta régia ao desgoverno do Tocantins-Araguaia conjugou-se à instalação de Vila Boa de Goiás e sua Câmara Municipal em 1739, seguida da formação de uma rede urbana composta de julgados e arraiais com sujeição à nova municipalidade, cuja jurisdição, embora extensíssima, exercia-se com grande precariedade de meios e baixíssima efetividade.
Com a autonomia das Minas de Goiás, em 1749, conferiu-se maior peso institucional à Vila Boa, que se tornou cabeça da nova capitania. Porém, isso ainda não foi suficiente para debelar os desafios impostos ao governo das comunidades mineiras tocantinas, especialmente ao norte. O descaminho do ouro e os conflitos entre colonos e indígenas nesta interativa e movente fronteira, que para os portugueses era o limite entre os estados do Brasil e do Grão-Pará e Maranhão, ainda carece de maiores pesquisas. Não obstante, os elucidativos estudos de Maria Verônica Campos terem revelado uma área clivada por agitações, intercâmbios e conflitos jurisdicionais. É conhecido que autoridades como os governadores do Grão-Pará e Maranhão, de São Paulo e de Goiás, ouvidores e religiosos, tenham protagonizado inúmeras contendas a respeito dos espaços de poder no âmbito do militar, na aplicação da justiça, na cobrança dos direitos e impostos e no governo das almas. Entre as décadas de 1730 e 1740, pelo menos 15 pontos de exploração mineradora consolidavam-se no Médio Tocantins, afamando progressivamente a região e preocupando a coroa portuguesa. Ao lado destas instâncias do governo local, instaladas nas localidades, Oswaldo Ravagnani, em artigo do final dos anos 80, explicou que os primeiros aldeamentos indígenas instalados em Goiás em 1740 pensarem o uso de sua força de trabalho na economia aurífera, visaram apenas promover a limpeza do terreno, confinando e afastando as nações indígenas para longe dos núcleos mineradores. Foram exemplos desta primeira fase da política indigenista, que alcançou o reinado de Dom José I, a instalação dos aldeamentos de São Francisco Xavier do Duro e São José do Duro, que abrigaram os Chacriabá e os índios Acroá, respectivamente. Todavia, com o declínio do ouro, já visível nos anos 1750, os territórios indígenas às margens dos rios e riachos da bacia tocantina passaram a sofrer forte e imediata pressão, aumentando o estado de beligerância que tomou ares de guerra aberta entre índios e colonos. É isto que denota a carta do bispo do Pará, Dom Frei Miguel de Bulhões e Souza, ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em 1761. Para o bispo, que foi um entusiasta das comunicações entre o Brasil e o Grão-Pará e Maranhão pelo Tocantins-Araguaia, não eram as corredeiras e os obstáculos naturais os maiores empecilhos à soberania portuguesa. Antes, porém, o gentil Acroá e outras nações bravas, abre aspas, que infestam as margens daqueles rios, fecha aspas. A sugestão do religioso, recomendava, sem meias palavras, abre aspas, extinguir totalmente o orgulho daqueles inimigos comuns de nossos interesses, fecha aspas. Aliás, mistério que se coadunava com o desejo dos colonos e mineiros do norte goiano, que viviam a cobrar a autorização do rei para novas guerras justas. Com algum atraso em sua aplicação na capitania de Goiás, o Diretório dos Índios, lei da década de 1750, que garantia e reafirmava a liberdade dos nativos e chamava-os à reunião dos súditos de Dom José sob um preço altíssimo da assimilação, só produziram efeitos sensíveis a partir de 1774, com a instalação e reforma do aldeamento modelo de São José de Mossamedes, para onde foram recolhidos, em momentos distintos, os Caiapó, os Carajá e os Javaé, e outros tantos povos. O governador e capitão-general de Goiás, José de Almeida Soveral e Carvalho, também conhecido como Barão de Mossamedes, que deu nome ao aldeamento, insistia que os indígenas deveriam ser a argamassa da ocupação efetiva do território. De acordo com Ravagnani, os anos 1770 marcaram a segunda fase dos aldeamentos em Goiás, quando a convalescente economia aurífera criara as condições pela negativa para a expansão agropecuária pela capitania.
coadunando-se com os planos fisiocráticos da ilustração portuguesa para o fomento das verdadeiras riquezas, a agricultura e o comércio, como se imaginava à época. E a emulação dos índios nestes negócios tão apropriados aos olhos da monarquia. Destarte, não resta dúvida que, a despeito dos planos assimilacionistas do diretório, tal movimento deu-se em rota de colisão com os territórios indígenas e confrontos foram inevitáveis. Neste contexto, tanto a proibição da navegação com o Pará, vigente e descumprida desde 1737, quanto a política indigenista de limpeza do terreno, foram revistas pela coroa por serem medidas de limitado sucesso. Diante das desconfianças com a Espanha e do reconhecimento do utis possidetis no âmbito dos tratados de Madrid, 1750, e de Santo Ildefonso, 1777, um Tocantins-Araguaia pretensamente fechado poderia não ser a melhor estratégia para garantir o controle efetivo sobre as territorialidades nativas e coloniais, ao passo que os indígenas, muralhas do sertão, como dissera Nádia Farage, por seu conhecimento inigualável dos caminhos fluviais e suas biotas, além de suas forças laboral e militar, poderiam ser grandes aliados quando, mais que conquistar, era necessário aportuguesar os cursos d'água em movimentos negociados e valendo-se das dinâmicas hidrossociais pré-existentes. Sabendo que eram os índios, exímios canoeiros e os grandes navegadores do Tocantins-Araguaia, a implantação do aldeamento de Nova Beira, criado em 1775, às margens do Araguaia, para receber os índios Carajá e os Javaé, tinha o claro propósito de fomentar a navegação com o Pará. Os limites impostos à execução de tal projeto foram muitos, passando pela própria resistência indígena ao modo de vida nos aldeamentos, caracterizado pelo ataque sistemático às etnicidades, mesmo nesta segunda fase de pacificação, entre aspas, orientada pelo diretório. Mas não deixa de chamar a atenção a sua grande ambição. O incentivo à navegação e a instrumentalização do trabalho e conhecimento indígenas serão as faces de um novo plano de gestão das águas do Tocantins-Araguaia, como inaugurado pelo reinado de Dona Maria I, e muito evidente, ao que me parece, nas memórias de governadores como José de Nápoles Telo de Menezes, dos anos 80 do século XVIII, que alertava, abre aspas, o quanto a falta de conhecimento da navegação do rio Tocantins tem sido prejudicial ao interesse desta capitania do Pará, sobretudo porque estas artérias tinham se tornado um espaço desembaraçado para homiciados e inimigos do rei. Fecha aspas. No rol de respostas que buscara dar a fim de aplacar o vazio informacional do Tocantins-Araguaia, sustar suas inoportunas sanhas e colonizar seus caminhos, o capitão-general Telo de Menezes relatou ter mando examinar, abre aspas, o sítio mais próprio e cômodo para o estabelecimento de um registro, um ponto de observação e guarda, que sirva ali de conter e embaraçar a liberdade com que se acha frequentada somente pelos transgressores a navegação do dito rio. Em novembro de 1780, em nova correspondência com o secretário Martinho de Melo e Castro, o governador do Grão-Pará e Maranhão enviou a planta de uma nova fortificação que estava construindo à margem oeste do Tocantins, em distância superior ao lugar de Baião, com invocação de Nossa Senhora de Nazaré de Alcobaça. O governador justificava que a contínua deserção de escravos, índios e soldados que se evadiam por esta porta franca para as capitanias superiores de Goiás e Mato Grosso, me obrigou a antecipar esta providência. Fecha aspas. Na mesma ocasião, avisava, temando instalar na mesma margem, o lugar de São Bernardo da Pederneira, em distância proporcionada de 3 dias de viagem superior a Baião, aproveitando-se para esta fundação do acordo de paz firmado com a principala Dona Maria Filipa Aranha, uma conhecida liderança quilombola feminina do Baixo Tocantins.
Neste último terço do século XVIII, além dos aldeamentos missionários, a formação de povoações mistas, com brancos, índios e escravos, passou a figurar como estratégia primordial para o controle do Tocantins-Araguaia, buscando substituir as velhas casas fortes, espargidas por pontos remotos, por formas mais permanentes de habitação ribeirinha. Seja como for, o acordo de paz com o Mocambo de Dona Maria Filipa e a migração de suas almas de um igarapé no interior do sertão tocantino para o lugar de São Bernardo denotam muito mais que o simples sucesso destes planos, mas o caráter negocial de tais alianças e reduções, que poderiam rapidamente caminhar para a ruptura e desagregação, tanto por razões ambientais, como a escassez de alimentos, as epidemias e os locais inapropriados para roças, quanto por atritos com autoridades e colonos, o que não aconteceu raras vezes. Em raras vezes, muito pelo contrário. Não estamos falando, portanto, de extensões de terra inculta, desabitada, não frequentada, pois os vazios da comunicação no Tocantins-Araguaia, ao que me parece, acometiam, sobretudo, a agenda metropolitana de Lisboa. E era este estado de coisas que o último terço dos 700 pretendeu mudar. Com efeito, em 1790, quaisquer dúvidas acerca da política de fechamento do rio e isolamento fluvial foram derrogadas por um aviso do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Luiz Pinto de Souza Coutinho, que dizia falar pela própria rainha. No documento, endereçado ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo Castro, o reformismo da geração de 1790 alcançava a gestão de alguns dos principais rios da América Portuguesa. Cito a fonte. Me recomendou a rainha, dissesse a Vossa Excelência que era preciso que extinguisse de uma vez a proibição que se acha existente por efeito de uma provisão do Conselho Ultramarino da navegação do Rio Tocantins, que pode tirar com tanta facilidade o comércio do Estado do Pará com a capitania, que pode ligar com tanta facilidade o comércio do Estado do Pará com a capitania de Goiás, como também a navegação do rio Xingu e Tapajós, cujas fontes se avizinham tanto de Cuiabá. Por lhe parecer absurdo que subsistam hoje semelhantes proibições sem nenhum fim político, e antes contrário àquela natural comunicação que deve ter entre si as províncias de um mesmo Estado. Note-se que tal abertura era uma profunda desconstrução do princípio de duvidosa aplicação, é bem verdade, da vedação do comércio intercolonial e do ilhamento das capitanias da América Portuguesa. Tal mensagem parece ter sido recebida com entusiasmo pelos governadores das capitanias de Goiás e Grão-Pará e Rio Negro, Francisco de Souza Coutinho, prócere desta última pelos idos de 1797, notara que o desvendamento do Baixo Tocantins, fazendo segura e próspera a navegação entre Belém e Cametá pelo rio Muju, era benefício que não só interessava ao comércio, interessava também ao serviço de Sua Majestade, essencialmente porque, para a defesa do Estado, é aquela passagem de grande importância. Assim dizia Francisco de Souza Coutinho. As primeiras ações para pôr em prática tais projetos produziram um profícuo expediente e memória administrativa entre os governadores, merecendo inclusive um elogio do príncipe regente Dom João, que, segundo o conde de Linhares, ficou muito satisfeito no ofício de Vossa Excelência e nas cartas da sua correspondência com o governador de Goiás, Tristão da Cunha Menezes, os felizes princípios que têm ido à comunicação das duas capitanias por meio do Tocantins. Em carta de maio de 1799, a Francisco de Souza Coutinho, do Pará, o governador de Goiás, Tristão da Cunha Menezes, que vinha realizando o conspícuo exercício de contenção da resistência e aldeamento de nações indígenas no norte de Goiás, não se demorou em contar que havia conseguido desembaraçar parte do caminho do Tocantins-Araguaia, interrompido pelo gentil canoeiro. Para este governador,
acabar com o histórico de guerras com os indígenas, sujeitando-os à paz, era condição sine qua non para a obtenção dos resultados esperados com o povoamento da bacia e o aumento das trocas comerciais. A propósito, otimista, o governador de Goiás animava-se com a provisão de privilégios que estimulassem a chegada de novos entrantes à região, como a moratória de dívidas, a concessão de sesmarias para a implantação de fazendas de gado. De sua parte, Francisco de Souza Coutinho, no Pará, propugnou diversas ações sobre os rios Tocantins e Araguaia, como a que previa a construção de um registro na construção do Araguaia e Tocantins, na razão de evitar o extravio de ouro e diamantes. Também considerava a instalação de 2 destacamentos militares ou estabelecimentos com pequeno contingente populacional, sendo o primeiro pouco mais ou vizinho dos Carajás e o segundo do povo Carajá, e o segundo na confluência do Araguaia e Tocantins. Não é preciso dizer que gerir a bacia do Tocantins-Araguaia, segundo os propósitos do reformismo ilustrado da década de 1790, dependia da preciosa cooperação indígena. E o alto oficialato régio, em Vila Boa, em Belém ou em Lisboa, sabia ciosamente disso. A concretização prática destas expectativas era, nada obstante, o resultado de uma complexa experiência socioambiental local, que, embora envolvendo-as diretamente, extrapolava a capacidade destas autoridades de intervir unilateralmente no curso das histórias do Tocantins-Araguaia. De toda sorte, quando o governador de Goiás, José Manuel de Menezes, no ano de 1800, com o qual iniciamos esta fala, resolveu adentrar em sua capitania por estes rios e seus afluentes, atravessando o dificultoso trajeto de Belém até Vila Boa, deu prova cabal da seriedade deste propósito. Em setembro de 1800, a expedição do governador deixou o porto de Belém ainda durante o tempo seco, o que foi uma escolha feliz com o início alvissareiro para a jornada, que, se feita durante o inverno amazônico, seria provavelmente acometida de tempestades e repiquetes que poderiam obrigar a repentinas mudanças de rota, provocar danos e atrasos. Apesar de um início promissor, sabiam que a temporada de chuvas estava por chegar, o que só aumentava o receio das Itaipavas, que muitas vezes ficavam encobertas sob a neblina, representando um dos maiores riscos, sobretudo quando a tropa se achava cansada e encharcada. Os famosos pedrais, as Itaipavas, lá em refúgio de várias espécies, hoje ameaçadas de extinção na bacia tocantina, poderiam facilmente destruir as canoas e malograr a viagem. Entretanto, para além do temor que provocaram, importa considerá-los também como relevantes marcadores utilizados habilmente pelas cartografias indígenas dos rios, que rasgavam esses caminhos por varejão, desviando os barcos dos obstáculos visíveis e até dos invisíveis. Sem a aplicação daquilo que Sérgio Buarque de Holanda classificou como um miraculoso senso de orientação nativo, a navegação luso-brasileira teria tido poucas chances de avançar. Se o trânsito podia ser atravancado por causa da invisibilidade das rochas e da matéria orgânica submersa e acumulada após o alargamento das florestas de várzea, águas baixas não representavam um esforço menor. Pelo contrário, com o pouco volume hídrico, nem sempre era possível remar com varejão, e as canoas precisavam ser carregadas a pé e nos braços por longos trechos, sempre com muito custo das tropas. Todavia, devemos desconfiar de uma visão implacável da natureza, que a enxerga apenas como obstáculo a ser superado pela cultura e técnicas humanas. Ainda que essa imagem seja, sim, aquela mais facilmente identificável nas narrativas coloniais do século XVIII, portadoras de um sentido conquistador, heróico e embrutecedor da natureza, como alertou Diogo de Carvalho Cabral. Destarte, pelas entrelinhas deste tipo de fonte histórica, é possível perceber que as sociobiodiversidades e a física do rio foram muito mais que simples embaraço. Antes, sustentaram materialmente os trajetos,
ao passo que as territorializações coloniais sobre o Tocantins-Araguaia não puderam simplesmente afastá-las, como puderam eventualmente cogitar. É o caso de acidentes geográficos como remansos, enseadas, praias e cachoeiras, generosos pontos de repouso, reabastecimento e reforma dos utensílios. Como ocorreu em certo dia, quando a expedição do governador, estacionada próxima à cachoeira de Itaboca, aproveitou-a para recuperar as peneiras usadas no fabrico da farinha de mandioca, alimento indispensável à alimentação dos navegantes. A cachoeira de Itaboca, ela foi afundada, foi submersa, melhor dizendo, pelo região de Alcobaça, hoje cidade de Tucuruí. O concerto era feito com cipós e palmeiras, como o pim, que podia servir ainda ao beneficiamento de estopas e cordas necessárias à navegação e ao reparo dos barcos. O tamanho da expedição do governador José Manuel de Menezes, com seus mais de 200 homens, foi um problema constante nos quase 5 meses de viagem. Alimentar tanta gente e mantê-la saudável, livre das febres e de outras doenças, era uma tarefa quase impossível e que dependia necessariamente dos povos indígenas, fossem os expedicionários ou mesmo das várias comunidades espalhadas pelo caminho, que facultavam, muitas vezes de modo muito generoso, o acesso à farmácia e à culinária nativas. Eles também atuavam como canoeiros, carregadores, intérpretes e práticos. Ainda eram responsáveis pelas caçadas e pescarias, que, a depender da época do ano, poderiam não dar o resultado esperado e pôr a tropa em grande necessidade. Junto com a farinha de mandioca, levada em peneiras feitas com palha de ubim-açu e outras plantas, como dissemos, a captura de animais como o peixe pirarucu, macacos, tartarugas e veados, e o fornecimento de frutas e hortaliças pelas comunidades dos Apinagé e dos Carajá, localizadas próximas do rio, impediram de resto que o comboio do governador morresse de fome, quando os suprimentos portugueses, como a farinha de trigo e os biscoitos, acabaram. O próprio Menezes reconheceu que a alimentação indígena era a solução única para suprir as carências da expedição. Mas estes povos não estavam ilesos às invasões invisíveis de seus corpos e territórios. Participando como protagonistas das expedições, os canoeiros e práticos foram frequentemente acometidos pelas doenças trazidas pelos portugueses e pelo seu imperialismo ecológico, como disse Alfred Crosby, tratando do caso da América do Norte. Em janeiro de 1801, já se contavam 38 índios adoentados, acometidos de dores de cabeça, erupções, inchaços na pele e febre alta, sintomas frequentemente associados à varíola. O resultado prático das mudanças que narramos para a agenda lusa a respeito dos rios Tocantins e Araguaia foi a produção de narrativas portuguesas mais vivas de seus ecossistemas e sociedades humanas e não humanas, bem como de seu funcionamento, ainda que permeadas pelo típico eurocentrismo colonial. Também o que transparece dos relatos do final do século XVIII e início do século XIX nos permite entrever o que era exigido de viajantes que, de resto, desconheciam tudo o que viam, mas precisavam rapidamente enxergar os rios por olhos indígenas, permitindo a emergência de ambiências mestiças como condição da própria sobrevivência. O Médio e Baixo Tocantins eram indígenas e mestiços, e disso os portugueses não tinham qualquer dúvida, embora desejassem inverter a balança de poder na gestão de suas águas. Muito mais do que um exercício desprendido e aventureiro, navegar o Tocantins e o Araguaia no fim do século XVIII e início do XIX, e principalmente manter-se vivo neles, exigiu dos viajantes lusos a acurada observação das experiências nativas, como no tocante à alimentação e às técnicas de navegação.
adaptando-se às condições hidrológicas, climáticas e biológicas impostas. Mas não era apenas isso, pois sem a cooperação indígena, traduzidos pelas narrativas coloniais, saberíamos menos ainda da história ambiental e indígena desta bacia hidrográfica, antes que ela fosse esquartejada pela navegação industrial desde o século XIX e maltratada pelos grandes projetos hidrelétricos, rodoviários e agropecuários do século XX, que fizeram do Tocantins-Araguaia 2 dos rios mais ameaçados do Brasil contemporâneo. Professores Francisco, Petrúcio, colegas da Federal do Piauí, alunos, muito obrigado pela fala e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer. Nós que agradecemos, José Inaldo, a grande oportunidade de aprender com você. Eu estou aqui, fiz várias anotações, não sou especialista da área, vocês todos sabem bem, mas eu achei muito interessante a forma como essas estratégias de controle de riquezas e pessoas pela monarquia portuguesa e os movimentos de resistência, né, indígena, quilombola, imprimiram, e corrija-me se eu estiver errado, eu quero aprender também, né, mas eles imprimiram, de certa forma, mudanças na forma de acesso, permanência e gestão do território, né, o que sinaliza diálogos e negociações entre colonizadores e nativos. Para mim, pelo menos, ficou claro que o Rio é um ator importante, né, para a construção de um ambiente híbrido culturalmente, mas também colaborativo, ainda que marcado por relações assimétricas de poder. Então, muito obrigado por ter compartilhado suas pesquisas no âmbito da pós-graduação. Passo a palavra ao professor Francisco Gleison e estamos no aguardo das questões que vêm do YouTube. Fiquem à vontade, toda a comunidade acadêmica, para dialogar com o professor José Inaldo. Bom, primeiramente, parabenizar aí pela brilhante exposição do professor José Inaldo, né? De fato, trouxe aqui muitas evidências sobre essas narrativas e sobre essas resistências, né, entre os nativos e os colonizadores, e eu, de fato, sem dúvida nenhuma, é uma fala inspiradora, né, para os nossos alunos aqui da pós-graduação e também da graduação que nos acompanham nesse momento, né, sobretudo nessa questão do diálogo com os documentos, da forma como você expôs. Então, parabéns. E nós aí, temos... desculpe. Professor Petrúcio, enquanto não vem as perguntas lá do YouTube, eu queria saber se eu poderia fazer uma questão para o professor. Fique à vontade, Gleison. Então, na verdade, professor José Inaldo, a gente, como eu disse, os alunos estão nos acompanhando, e hoje o desafio que se tem hoje, sobretudo, de estudar essa temática da qual você expôs, é um grande desafio aqui no Piauí, né? Então, a gente percebe que nas províncias do norte, essa discussão historiográfica ela já está bem ampla, né? Vamos dizer assim, Pernambuco, Bahia, o Ceará, né? Também gostaria de registrar aqui a presença, inclusive, do grande historiador João Paulo Peixoto, que estuda essa questão no Ceará, também do Maico Xavier de Oliveira e de tantos outros historiadores do Ceará que estudam essa questão. Quando olhamos para o Piauí, a gente vai perceber que essa discussão, né, sobre a questão indígena, ela ainda está tímida, né? E aí a minha pergunta é exatamente o seguinte: eu gostaria que, se possível, você falasse um pouco sobre os lugares de memórias da documentação que você citou, né? Ou seja, onde estão esses documentos, se existem, se os alunos podem ter acesso a essa documentação a partir de arquivos físicos ou digitais,
Essa pergunta é exatamente por isso, porque existe uma carência desse estudo, sobretudo no século XIX, no momento em que se diz que não tem mais índios no Piauí, não se tem mais índios no Ceará, e as pesquisas de lá já comprovam, e o que a gente precisa entender é como que aqui os índios, nos documentos de batismo, por exemplo, eles estão batizando os filhos, nos livros de casamento, eles estão casando, então, ainda tem índios, sobretudo na província do Piauí. Então, a minha pergunta é mais no sentido, essa documentação também, além de, se for possível, enfatizar em quais lugares de memória, mas é possível também, na documentação que você manuseou, perceber essa dinâmica entre as províncias do norte, de correspondência, de como esses nativos se homiziaram, né, nessas províncias, enfim, né, porque a documentação dos diretórios do Piauí, eles ainda estão para serem descobertos. Então, mais ou menos é essa a minha pergunta, e também registrar aqui, mais uma vez, os meus parabéns sobre a sua fala. Obrigado. Posso já responder, professor Petrúcio? Sim, fique à vontade, Naldo. Ok. Primeiro, Gleison, tu tens toda a razão assim, da importância dos nossos alunos terem acesso a fontes que contam a história indígena. As fontes da história indígena, sobretudo para o período colonial, são, de fato, muito rarefeitas, né? Há um trabalho de garimpo que muitas vezes historiadores, o professor João Paulo Peixoto, que eu admiro demais o trabalho do João Paulo, tem um grande estudo sobre povos indígenas no Ceará, e fico contente que esteja aqui hoje. Ele sabe muito bem dessa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, as próprias culturas históricas brasileiras, elas, especialmente para quando se remetendo aos índios do Nordeste, ela, desde o século XIX, elas costumam habitualmente dizer, reforçar essa narrativa de que não há mais índios, não havia mais índios no Nordeste no século XIX, não havia mais índios na Paraíba, não havia mais índios no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Piauí. E eu acho que isso é um elemento aí das nossas culturas e memórias históricas que reforça a invisibilidade. De onde, então, extrair fontes para a história indígena? Eu participo de um projeto de pesquisa, do qual o João Paulo foi um dos coordenadores, que é o VIP, sobre as vilas do período pombalino, as vilas do Diretório dos Índios, e disponibilizou parte desse acervo, parte das informações, né, de onde estão essas informações, na internet muito recentemente. A maior parte dos documentos que eu tenho utilizado para escrever esse tipo de história, para pesquisar, está, inclusive, disponível online. Por exemplo, são os documentos administrativos do Arquivo Histórico Ultramarino, né? A documentação do Arquivo Histórico Ultramarino é uma documentação administrativa, com um teor etnocêntrico também muito forte, mas, por meio dela, fazendo o trabalho de garimpo, de crítica histórica, é possível perceber a ação dos sujeitos indígenas por entre essas linhas nas quais falam governadores, falam ouvidores, mas falam muitas vezes intérpretes, representantes dos povos indígenas, né? De vez por outra, a gente encontra na documentação uma carta vinda de uma determinada comunidade indígena, começando: diz os índios Carajá, diz os índios Caiapó, diz os índios Potiguara, por aí vai. Fontes administrativas, registros escritos da colonização portuguesa, mas que contém ali indícios da atuação da agência indígena durante o período colonial. É um trabalho mesmo de garimpo. As fontes do Arquivo Histórico Ultramarino estão disponíveis, hospedados no site da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, ela também, por outro lado, do Rio de Janeiro, tem digitalizado muitas fontes interessantes para a história indígena do período colonial.
esse texto esse diário de viagem do governador de Goiás, que eu utilizei aqui como espécie de alinhavamento aqui da minha narrativa, né? Ele não está digitalizado, o que é uma pena. É um diário que eu tive acesso por meio de um outro colega que me forneceu o documento, mas eu acho que a Biblioteca Nacional, não fosse esse desmonte recente que vem sofrendo, mas ela caminha em uma política pública que não pode parar, de digitalização desses acervos para a história indígena do Brasil colonial, do Brasil imperial, que eu acredito que nos próximos anos, quero crer, deve ser aperfeiçoada, porque acho que o acesso público a essas fontes pode transformar a maneira como nós hoje pensamos a história indígena. Então, acho que o primeiro caminho para o período colonial é começar pelos arquivos, pelo Arquivo Histórico Ultramarino, observar a documentação do Diretório dos Índios, que é uma documentação muito rica, e, como historiadores, nós também encamparmos essa luta pública pela digitalização dos acervos do período colonial, né? Tanto dos acervos, especialmente dos acervos espalhados pelo país, né? Não somente constantes na Biblioteca Nacional, que tem muita coisa, mas, sobretudo, esses acervos espalhados pelo restante do país, que muitas vezes estão em arquivos públicos locais e cujo acesso é mais dificultoso. Excelente, Naldo. Nós tivemos a oportunidade, ao ouvi-lo, de destacar não só os movimentos de resistência, mas o protagonismo desses grupos que viviam e dialogavam e que precisavam negociar com os conquistadores. Né? Esse é um ponto, Pedro, se você me permite um pequeno comentário adicional, é um ponto muito interessante, porque eu tenho a impressão, isso, ao ouvir seu comentário, me veio à mente que é algo que eu preciso aperfeiçoar na construção desse texto. Mas eu tenho a impressão que a grande chave que é virada na política portuguesa para a mudança na gestão hídrica do Araguaia-Tocantins é a resistência indígena. É isso que provoca. O início do século XVIII ele é marcado por uma política de fechamento dos rios e uma política extremamente violenta, agressiva. A coroa portuguesa diz, olha, ninguém passa aqui, quem passar é pancada de bomba. Era essa a regra. A partir de meados do século XVIII, eles vão percebendo que é impossível manter esse rio fechado e que a estratégia mais adequada seria, na verdade, se aproximar dos povos indígenas. Na primeira parte do século XVIII, a estratégia deles era afastar os indígenas dos rios e aldeá-los no sentido mesmo da limpeza do terreno, aquela perspectiva típica da colonização, sobretudo no século XVII, limpar o terreno de povos indígenas. Eles percebem que a simples limpeza do terreno não é suficiente, porque os indígenas eles eram senhores desse território. Eles controlavam o território, eles conheciam as biotas e eles tinham as condições indígenas eram muito mais vantajosas no acesso do rio e na gestão das águas do rio do que dos portugueses. E aí daí é que uma política de aproximação dos povos indígenas por meio do Diretório dos Índios e, curiosamente, instalando os aldeamentos, agora sim, na margem do rio Araguaia e Tocantins, é o que vai, então, iniciar um movimento progressivo de aportuguesamento do rio, nesse sentido de, cada vez mais, a navegação ser um objeto da atenção da coroa portuguesa, embora os povos indígenas tivessem continuado, mesmo ao longo do século XIX, ao longo de parte significativa do século XIX, os grandes navegadores do Tocantins-Araguaia. Mas, a partir da segunda metade do século XVIII, os portugueses percebem que
os indígenas, que não conseguiriam entrar no rio sem o apoio dos indígenas. Daí a instalação de um conjunto de aldeamentos às margens do rio, cujo objetivo era que os aldeamentos pudessem fornecer alimentos para os navegantes, pudessem pequenos mercados locais, comprando, vendendo, negociando. A ideia mesmo era que o aldeamento ele fomentasse o crescimento das populações locais à margem do rio. Quer dizer, uma mudança completa da política de gestão das águas do Tocantins-Araguaia, quando comparada com a primeira metade do século XVIII, e que aqui vai ser, na minha percepção, tomada com base na identificação de que sem índio é impossível alcançar o Tocantins-Araguaia. Não tem como. Bem, eu venho trabalhando nesses últimos anos, José Reinaldo, não nessa perspectiva, é claro, mas numa perspectiva de religião, magia, religiosidades, nos livros didáticos. Então, eu tenho me interessado muito em com as pesquisas no âmbito da academia. E eu gostaria de ouvi-lo em relação a esse contraste que as pesquisas, como a sua, a importância, né, dessa pesquisa tem em relação àquilo que chega à escola. Porque nós trabalhamos com formação de professores, né, e a docência é uma das principais atividades do campo da história, seja aquele que tem um percurso dentro da universidade ou aquele que vai para a educação básica, a docência marca a nossa carreira, né? Pensando especificamente na narrativa histórica escolar, que perspectivas você vê para uma mudança desse quadro na educação básica? Olha só, eu aqui na UNB, eu estou ministrando, inclusive, nesse momento, uma disciplina chamada Laboratório de Ensino de História Indígena. E acho que a tua questão, ela é a questão central da disciplina. A gente o curso está concluindo agora, vou terminar na próxima semana, e foi o grande problema a ser descortinado ao longo das 60 horas do curso, né? Os alunos, eles, ao ouvirem e terem contato com livros de história indígena, com a história indígena contada por um professor de história em sala de aula, a partir dos documentos do arquivo histórico. Eles ficaram pensando, puxa, como? A gente nunca escutou falar disso. A gente achava que não tinha índio mais no Brasil, que índio era uma coisa ali que tinha na Amazônia. Índio em Goiás, aonde? Onde é que tem índio em Goiás aqui? Tem. Índio negociando com português? Não, mas o índio só foi morto. O português entrou aqui, matou todo mundo e acabou. Então, essa impressão está ainda nas culturas históricas nacionais e nas culturas escolares. Os nossos alunos chegam à universidade com muitas dessas impressões. Poxa, eu não vi isso nos livros didáticos. Eu não tive acesso a esse documento que mostra os índios negociando, agindo, atuando em condição assimétrica. Sim, nos cabe também em sala de aula, por meio da crítica das fontes, de uma leitura das relações de poder, compreender construir junto com os alunos uma compreensão de que tipo de negociação era aquela. Era uma negociação assimétrica, sim, mas era uma negociação tecida por alguém, por um sujeito histórico, por um índio vivo, por um índio que está ali dentro de um espaço em que recursos de poder são a ele destinados e que ele utiliza com todas as formas, todas as forças que ele tem. Então, perceber esses índios históricos, esses indígenas históricos, eu acho que hoje, Petrus, o grande desafio do ensino de história, sabe? É o grande desafio. Porque se a gente não faz isso em sala de aula, por meio dos materiais didáticos que utilizamos, dos quais eu penso, professor Francisco, que as fontes históricas são um grande
um grande aporte, sabe? Iniciar, dar aulas de história indígena, também levando fontes históricas para que os alunos vejam, tenham essa impressão do real, né? Para um aluno em formação, essa impressão do real é muito importante. Eu acho que ensina também ao nosso aluno em formação na licenciatura a como ele poderá resolver o problema da falta de acesso à informação em sala de aula. Porque muitas vezes os professores reclamam disso. Poxa, eu não encontro material. O livro didático não tem um material interessante para trabalhar a questão indígena, eu não sei onde achar. Então, as fontes históricas, acho que são um bom percurso nesse sentido, um bom recurso nesse sentido, aliado a uma preocupação dentro das universidades com a formação docente nesse campo. Né? Assim, formar os nossos alunos. As histórias indígenas, eu acho que elas precisam estar, não somente por uma questão de cumprimento mínimo das cargas horárias dos nossos currículos, por dever legal, mas elas precisam estar alinhavando os nossos currículos. Então, Brasil 1 tem que ter história indígena, mas não é somente Brasil 1 que tem que ter história indígena, Brasil 4 também tem que ter. Brasil republicano, os índios Chavante, o livro do Seth Garfield sobre os índios Chavante na ditadura militar, no Estado Novo e na ditadura militar, uma coisa magnífica, demonstra como as comunidades Chavante do Mato Grosso atuaram estrategicamente numa luta muito aguerrida para recuperar seus territórios nativos e demarcar sua terra. Né? Então, tem histórias indígenas do Brasil republicano, tem histórias indígenas no Brasil imperial, tem histórias indígenas do Brasil colonial. O mesmo pode ser transposto para outros conteúdos, mas eu acho que a gente tem que inserir os povos indígenas não somente numa disciplina específica, mas nas nossas aulas de Brasil 1, de Brasil 2, de Brasil 3, e por aí vai. Eu acho que pensar a história do Brasil também a partir dos povos indígenas. Eu acho que esse é um caminho que pode renovar o ensino de história e renovar a maneira como os estudantes da educação básica pensam, né, o lugar dos índios na história. Mas acho que a mudança também começa conosco, como professores do ensino superior e com os nossos alunos, professores em formação. A gente precisa se antenar nessa demanda contemporânea pelo protagonismo indígena. Os indígenas, anualmente, fecham aqui a Praça dos Três Poderes e fazem a Esplanada dos Ministérios e fazem um movimento extraordinário aqui na Esplanada dos Ministérios com o acampamento Terra Livre. Se a gente não entende, os brasilienses muitas vezes olham para esses indígenas aqui na Esplanada e mas tem índio do Brasil? Nem sabia que tinha. O que é que eles estão fazendo aqui? Não sabem, porque exatamente não conhecem essa trajetória longa de luta dos Potiguara, dos Tapeba, do Ceará, dos Acrante-KTG do Pará, Par-KTG, enfim, de tantos povos do nosso país. Nossa, sensacional, Hinaldo. Saindo da América Portuguesa, eu acho que os termos agora são esses, né? Não Brasil colônia, não é isso? Então, saindo da América Portuguesa, a luta, a mobilização política dos indígenas a partir de meados do século XX é algo que a cultura escolar ela silencia, negligencia, porque a ideia de indígena é que ele está no passado. Exatamente. É o índio morto. É o índio morto. É a peça de museu, é o folclore. E aí, como sensibilizar os jovens à questão política indígena? Olha, eu disse esses dias algo nesse sentido em sala de aula, né? Eu acho que hoje os povos indígenas no Brasil, eles nos dão a maior lição que o povo brasileiro tem recebido no que diz respeito à política e cidadania. Ninguém tem discutido mais política e cidadania no Brasil contemporâneo. Organizações indígenas, a organização indígena no judiciário. O judiciário tem sido palco de lutas extremamente significativas
protagonizadas por advogados indígenas, como o doutor Eloy Terena, aqui da tribuna do Supremo Tribunal Federal, olhando nos olhos dos 11 ministros, faz arguições em defesa dos direitos dos povos indígenas extraordinárias. Então, acho que como convencer, como dar visibilidade à luta política indígena no Brasil contemporâneo e como alcançar os jovens não indígenas a partir dessas lutas, né? Os indígenas hoje, eles acessam as redes sociais, as tecnologias. Eu estou destacando isso porque a gente tem, às vezes, uma imagem, uma impressão de que um iPhone na mão faz do sujeito não índio, né? E, obviamente, isso não é verdade, essa leitura é absolutamente preconceituosa e ultrapassada. Mas o que eu quero dizer é que os povos indígenas, eles hoje estão no judiciário, estão na rua, em praça pública, mas eles também estão nas redes sociais, eles usam as mídias digitais como plataforma de suas lutas. Então, se os jovens não indígenas do Brasil derem uma atenção ao que vem dizendo os jovens indígenas, como o Weibe Tapeba, lá do povo Tapeba, no Ceará, eles vão perceber como o que os indígenas têm a nos dizer mexe não somente com o mundo da aldeia, mexe com o mundo que está fora da aldeia. Os indígenas estão falando de saúde, de educação, estão falando de democracia, estão falando de preservação ambiental. Então, tudo isso são assuntos que têm a ver com a nossa vida, né? Com a floresta de pé, com a preservação dos recursos hídricos. Essas são o índio não quer o rio poluído de mercúrio. A agenda indígena política, a agenda política dos indígenas no Brasil contemporâneo é uma agenda muito mais abrangente, que saiu da aldeia e que alcança o mundo. É por isso que, hoje em dia, talvez com exceção do governo brasileiro, mas o mundo quer conversar com os povos indígenas do Brasil. O mundo quer conversar. As nossas lideranças indígenas são chamadas para os principais fóruns ambientais e de direitos humanos no planeta. Entende? Então, o brasileiro não índio, ele precisa estar atento a isso, porque senão ele pode perder o bonde da história. E os indígenas estão na proa desse bonde, sem querer também ser excessivamente iluminista na minha figura de linguagem aqui. Não sei se lhe respondi, Petrus. Perfeitamente, sim, Naldo. Quer fazer mais algum comentário, professor Francisco Gleison? Não, satisfeito aí com as explicações, esclarecimentos. Os nossos alunos da pós-graduação, toda a comunidade que nos assiste no YouTube, dão os parabéns, mostram-se encantados com a apresentação, com essa possibilidade, com essa abertura de pensar a questão indígena. Inaldo, muito obrigado pela sua disposição, mais uma vez, pela sua disponibilidade em estar conosco, em nos despertar, nos estimular para temas, não é, Gleison, necessários e importantes à formação do historiador. Eu que agradeço, professor José Petrúcio, professor Francisco Gleison, todo o corpo docente e o corpo discente da Universidade Federal do Piauí, em especial do programa de História, de pós-graduação em História do Brasil, que é a minha área aqui na UNB. Eu sou professor de História do Brasil, da Universidade Federal do Piauí. Então, estou muito, muito satisfeito e feliz de ter passado aí pouco mais de uma hora, pouco mais de 2 horas, né, com vocês, e espero muito em breve reencontrá-los, quem sabe, professor Francisco, presencialmente, tá? E o convite ao UNB também está aberto. Vocês são muito bem-vindos. Eu também espero muito em breve poder contar com o Petrúcio, com o Francisco aqui em alguma atividade, com todos os colegas da Federal do Piauí, em atividades aqui na Universidade de Brasília. Obrigado, Inaldo, por sua generosidade. Obrigado, gente. Bom, então encerramos a sessão. Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos.
e essa foi a aula magna do semestre 2022.2, não é, Gleison? Exatamente. Até mais, gente. Boa noite. Bom descanso.